Muitos me perguntam, Moisés, homossexualidade é pecado? Vai para o inferno? O homossexual já está condenado ao inferno? Esse assunto e essas dúvidas serão tiradas no programa de hoje. Fica comigo após a vinheta e estaremos falando sobre isso. Olá, amigos e amigas, eu sou o apóstolo Moisés Vieira da Vertical Church e hoje o tema é bem polêmico. É um assunto que dá muito pano para manga, porque quando nós falamos desse assunto, se nós agradamos a um, desagradamos a outros. Se agradamos os outros, desagradamos a uns. E o que eu estou falando é sobre igrejas, evangélicos ou cristãos e não cristãos, né? O assunto homossexualidade sempre foi tabu no meio da sociedade. No passado, quando isso era visto pela sociedade, não só a igreja, mas pela sociedade, como uma prática do mal, muitos que tinham essa natureza, né, esse gênero em si de ser homossexual, até escondia. Para o quê? Para não ser julgado, para não ser condenado, para não perder uma porta de emprego, para ser bem visto pela sociedade. Muitos artistas, muitas pessoas renomadas que eram homossexuais não revelavam isso com medo de serem prejudicados ou mal vistos pela sociedade. Mas a questão aqui é pecado, não é pecado? O homossexual vai para o inferno? Então nós queremos tratar sobre isso hoje de uma forma descontraída, mas antes de entrar no assunto eu vou pedir para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, nos ajude, né? Dê o seu joinha aí, o seu like e, se possível, faça o seu comentário. Você é contra? Você é a favor? O que você acha? Você acha que o homossexual deve ir para o inferno? Ou você acha que ele tem o direito à salvação? Nós vamos aprender isso à luz da palavra de Deus. Amém? Então vamos ao nosso assunto. As pessoas que fazem comentários sobre a condenação ao homossexual fazem baseados no texto que está lá em Levíticos capítulo 18, versículo 22, que diz: com o homem não se deitarás como se fosse mulher, a abominação é. Eu sei que Paulo faz menção disso, eu sei que outros textos fazem menção sobre esse tema, mas eu quero me prender a esse, por quê? Porque esse está no Antigo Testamento e todos os comentários ou doutrinas que vieram, biblicamente falando, acerca desse tema no Novo Testamento, vieram baseados nesse texto raiz, né? Quando o Senhor tira o povo do Egito, e aí a lei é passada para a nação de Israel, e na lei o Senhor fala isso, né? Com o homem não se deitarás como se fosse mulher, porque a abominação é para o Senhor. E aí todas as doutrinas que vieram depois desse texto, baseadas nesse texto. Isso aqui é uma orientação que Deus dá para a nação de Israel. O porquê, só Deus sabe. É claro que nós, humanos, deduzimos um monte de coisas. Eu deduzo um monte de coisas, né? Mas antes de nós condenarmos ao inferno, que é o que a maioria faz, eu vou dar minha opinião aqui. Eu tenho pessoas próximas que são homossexuais. Homens, mulheres, amigos, queridos, que são pessoas decentes. Decentes que eu digo que não prejudicam o seu semelhante, não prejudicam o seu próximo. Então a grande polêmica é sobre a questão do texto lá de Levíticos 18, 22 e os demais que vieram depois, os textos que vieram depois. O que eu, Moisés, acho? Eu não acho e não posso achar, porque eu não sou Deus. Moisés, está na lei. Sim, está na lei. Assim como na lei também estava para não adulterar, que o adúltero deveria ser apedrejado até a morte. E Davi foi adúltero e não foi apedrejado. Assim como também estava na lei que o homicida tinha que pagar com a vida. Lembra? Olho por olho, dente por dente. E Davi foi homicida, ele matou Urias para ficar com a mulher de Urias.
E, no entanto, ele não foi morto para pagar a vida de Urias. Aí alguém vai dizer assim, mas ele era rei. Sim, mas acima de tudo ele era servo de Deus. Diante de Deus todos nós somos servos. Não existe grandes e pequenos. A palavra diz que Deus julgará aos grandes e aos pequenos. Então, para Deus, aos olhos de Deus, todos são iguais. Davi, por ser rei, não tinha o direito de tirar a vida de alguém, não tinha o direito de adulterar, de tomar a esposa de alguém. E talvez você não saiba, mas muitos dos antigos, os patriarcas, por exemplo, pecaram, porque na palavra de Deus também era ensinado desde Gênesis, né? Quando fala-se sobre o casamento, serão os dois uma só carne. Então Deus estava dizendo ali que o homem só podia ter uma mulher. No entanto, os patriarcas tinham muitas. Então nós sempre vamos ver esses conflitos da lei com a prática daqueles que serviam e temiam a Deus. Então eu não tenho o que achar. Eu sei que no Antigo Testamento nós temos esse texto falando que é abominável aos olhos do Senhor. E lá no Novo Testamento, Paulo fala que eles não entrarão no reino dos céus. Então Paulo fala que eles não entrarão no reino dos céus, o homem efeminado e tudo mais. Se eu não me engano, em Apocalipse também tem alguma coisa que fala sobre isso. O que me prende é o seguinte, ou melhor, o que me controla é justamente aquele ímpeto que nós temos de sermos juízes de Deus, sermos o chicote de Deus. Eu já vi muitos pregadores absorverem ou tomarem para si o título de chicotes de Deus. Deus não deu essa posição, essa função para ninguém. Pelo contrário, olha, lá em Lucas capítulo 6, versículo 36 e 37, diz assim: sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Soltai e soltar-vos-ão. O papel de juiz não é meu nem seu. Quando você entra nessa tentação de querer julgar, você automaticamente está querendo tomar a posição de juiz. E a Bíblia diz que só existe um juiz, um único juiz, o verdadeiro juiz. Então, é por isso que eu não vou condenar e também não vou absolver. Se eu não tenho poder para condenar, eu também não tenho poder para absolver. Eu já fui questionado por alguns amigos que são gays, já me questionaram, já me perguntaram: Moisés, eu vou para o inferno? E é interessante que a última pessoa que me fez essa pergunta, ela era uma pessoa, porque não é mais, ela era uma pessoa cristã, evangélica, de uma igreja que lutava com essa natureza. Aí eu sei que muitos vão dizer que é demônios e tudo mais. Eu acredito que o demônio ou o diabo, ele está vivo e ativo no planeta Terra, como dizia o antigo livro, para nos usar naquilo que somos fracos, usar os meios para nos derrubar. Mas eu não quero dizer às pessoas ou vincular isso às pessoas. O que me chamou a atenção foi a preocupação dessa pessoa. Era uma moça e ela perguntou para mim: eu vou para o inferno por causa disso? E é difícil para um pastor você tomar um partido nisso. A pergunta que eu fiz para ela foi o seguinte: você acredita no Senhor Jesus? Você crê que Ele é o Filho de Deus? Eu creio. Eu falei: olha, você tem essa natureza, ou esse ímpeto, ou essa vontade, ou esse desejo, ou essa fantasia? Eu tenho muitas. E eu luto com as minhas fraquezas todos os dias. E ao longo da minha história, eu tenho 55 anos, eu cometi pecados. Eu sou hétero, eu gosto de mulher, casei com uma, e eu sempre lutei com essa natureza de hétero, porque eu sempre senti atração. E sentir atração pelo sexo oposto, para nós que somos héteros, é normal. Agora, o anormal, ou o que não é natural, como muitos dizem,
é você sentir atração pelo mesmo sexo. Tudo bem, você que é hétero, não é natural para você, mas para alguém que vive, e eu vou dizer, eu vou usar o termo, nossos amigos aí, nossos espectadores que são homossexuais, me perdoe o termo que eu vou usar. O homossexual, o normal para ele é sentir atração pela pessoa do mesmo sexo. A pessoa pode se converter, mas essa natureza, ou essa vontade, ou como nós costumamos dizer, essa fraqueza, ela não vai mudar, porque faz parte dele. É uma luta que ele vai ter a vida inteira. Não existe cura gay, como alguns já pregaram. Existe sim um posicionamento que alguns fazem e falam assim, olha, eu vou, por exemplo, como muitos optam por não se casar. Muitos abraçam a fé e falam assim, a partir de hoje eu vou ser celibatário, eu não vou me casar, não vou me envolver com a pessoa do sexo oposto ou do mesmo sexo. E também sabemos que em muitos casos isso dá errado, porque as pessoas que optam pelo celibato acabam caindo, acabam cometendo o pecado da fornicação. Então, quem é o ser humano para avaliar e absolver ou condenar alguém que tem um determinado pecado, uma determinada prática? Moisés, você é a favor? Eu não sou a favor nem contra. Eu não estou aqui para condenar ou absolver. Eu já falei, eu não sou juiz. Mas eu quero chamar os irmãos a prestarem atenção nessa questão do texto que nós lemos aqui, que está em Lucas 6, 36 e 37, principalmente o 36, que diz assim, sede, pois, misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Então, o meu papel, se homossexualidade, como alguns evangélicos dizem, cristãos, né? Porque também tem católicos que usam essa posição de ser contra. Então, se a homossexualidade é uma doença, como alguns dizem que é, e outros dizem que é demônio, não cabe. Se é doença, então o que a gente faz? Eu não creio que seja doença, tá bom, pessoal? Mas se fosse uma doença, o que a gente faz com o doente? A gente cuida dele, com amor, com dedicação. Lembra do texto? Estive doente e não me visitastes. Então, se é doença, o seu papel é cuidar. Se é demônio, o seu papel, se é demônio, então eu vou dizer o que uma vez um pastor falou, se é demônio, expulse. E se você orar e esse demônio não foi expulso, então não é demônio. Ou então você não é crente o suficiente para exercer essa autoridade. Porque lá em Marcos 16, 17 diz, esses sinais seguirão os que crerem. Falarão em outras línguas, expulsarão demônios. Então, se você não conseguiu expulsar o demônio da homossexualidade de alguém, é porque você não crê. Se você não crê, você não é crente. Se você não é crente, você não está em condições de julgar, avaliar ou absolver alguém. O meu apelo aqui aos meus irmãos vamos deixar o que é de Deus para Deus. O que cabe a Deus fazer, para Deus fazer. Não cabe ao Moisés fazer isso. Não cabe a você fazer isso. Eu sei que um monte de gente vai colocar comentários aí, me apedrejando, falando, você está em cima do muro. Não, não estou em cima do muro, não. Eu estou em cima da palavra. A palavra me dá esse direito de ser misericordioso e de não julgar. A palavra me dá esse direito. Aí você vai dizer assim, mas a palavra me dá o direito de julgar. Parabéns, então faça isso. Mas lembre-se que aqui diz que da mesma maneira que você julgar, você vai ser julgado. Moisés, então você tem medo de fazer um julgamento e depois lá na frente ser julgado da mesma forma? Claro que eu tenho, eu não sou besta. Eu não sou bobo. Então, cabe a você. Já que você quer se posicionar pela palavra, por que as pessoas, os juízes, né, os fofoqueiros, aqueles que gostam de falar da vida alheia, não costumam assumir ou abraçar a palavra que fala de misericórdia, de amor, de ajudar, de estender a mão, de levantar aquele que caiu? Por que sempre abraçam o direito de serem juízes?
Eu faço essa pergunta para você que está me assistindo. Por que você não abraça o termo misericórdia? Por que você não abraça o termo amor? Por que você não abraça a palavra, o texto que diz para você não julgar? Por que você só abraça o que condena, o que julga e o que manda para o inferno? Acho que alguma coisa está errada em você, porque se você sente prazer em mandar alguém para o inferno, é porque você ainda não conheceu o poder libertador da palavra de Deus. A mulher adúltera, quando foi levada perante Jesus, Jesus não a condenou. E uma coisa muito interessante, nem os fariseus a condenaram, porque eles levaram ela lá diante de Jesus para condenar. Mas quando Jesus abriu a boca, os fariseus ouviram, entenderam e se posicionaram de acordo com a palavra, porque eles não apedrejaram a mulher. Por que você quer apedrejar alguém? Se os próprios fariseus reconheceram que eles também eram pecadores e não podiam julgar ou condenar alguém, por que você é melhor do que eles? Agora vamos um pouquinho mais além. Se Jesus falou, ninguém te condenou, eu também não te condeno. Se Jesus, que é Jesus, não condenou a mulher adúltera, e a palavra mandava apedrejá-la. Se fosse pela palavra, ela tinha que ser apedrejada. Aí Jesus olha para ele e fala assim, ninguém te condenou, eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Esse direito você tem que dar para qualquer um. O vá e não peques mais. Ah, Moisés, mas e se ele pecar de novo? É problema dele com Deus, não é teu. Você tem que cuidar da tua salvação. Um texto que me chama a atenção, eu não vou lembrar a passagem agora, quando Ló foi tirado lá de Sodoma e Gomorra, o anjo que o tirou falou assim, escapa por tua vida. E eu ouvi essa palavra, eu ainda era garoto, tinha uns 16 anos de idade, eu estou com 55, e o texto dizia assim, escapa por tua vida. Sabe o que isso me ensinou? Que eu tenho que cuidar da minha vida e não da vida dos outros. Eu tenho que ajudar os outros, mas não condenar os outros. Eu não posso salvar as pessoas, mas também não posso condená-las. Então eu espero que você tenha entendido. A minha posição sobre esse tema, eu não tenho posição. A minha posição é, se vier até mim, se vier a mim buscar auxílio, buscar socorro, buscar conforto, eu vou oferecer o que a palavra de Deus oferece. Jesus fala assim, aquele que vem a mim, de maneira alguma lançarei fora. Então se me procurarem, eu não vou lançar fora. Se vierem atrás de ajuda, eu vou ajudar. Então, meus queridos, Jesus fala, aquele que vier a mim, de maneira alguma lançarei fora. Eu, Moisés, não tenho o poder de lançar ninguém fora. Se Jesus não lançou, quem sou eu, pobre pecador, para lançar alguém fora? A palavra diz, amai até os vossos inimigos. Então, a palavra diz para você ajudar aquele que te pede ajuda, estender a mão para o que te pede ajuda, auxiliar, levantar o que cai. Então, se um homossexual vier frequentar a nossa igreja, ele vai ser bem recebido se ele estiver praticando a homossexualidade. Eu tenho a obrigação de receber ele, instruí-lo e deixar que a palavra de Deus e o Espírito Santo o convença. Não sou eu que vou convencer alguém, não é você que convence alguém. Então, o nosso papel como igreja é fazer o que Jesus falou, aquele que vier a mim. A igreja representa o corpo de Cristo. Aquele que vier a mim, de maneira alguma lançarei fora. Vinde a mim todos os cansados e sobrecarregados, os oprimidos, e eu vos aliviarei. O papel da igreja é aliviar a carga uns dos outros, é receber a todos. Eu não sei se essa resposta te ajudou, mas não julgue, não condene, seja misericordioso como a palavra de Deus te ensina. Amém? Um beijo no teu coração e até o nosso próximo programa.